Mateus capítulo 16. Conforme aquele gráfico que nós compartilhamos, né? Desde lá do início, nós estamos no quarto discurso. E esse quarto discurso, que vai do capítulo 16 até o 18, esse discurso é dividido no meio por uma narrativa. Então tem o capítulo 16, que o Senhor faz um discurso, que nós vimos semana passada, quando Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor começa ali a falar algumas coisas para os discípulos. A partir daquele momento ele começa a revelar que ele estava caminhando para a cruz e que teria que morrer. Fala para os discípulos que aquele que quer salvar a sua alma, perdê-la-á, mas aquele que perder por causa de Cristo, salvá-la-á. E esse discurso continua no capítulo 18, só que é interrompido por uma narrativa que nós vamos procurar ver hoje, que é a transfiguração, que é a partir do capítulo 17, né? Então esse discurso, esse quarto discurso ele tem uma narrativa. Por quê? Ele tem o discurso que é dividido interrompido por uma narrativa, porque o Senhor quer mostrar, ele vai começar a mostrar a igreja como porta para o reino. Então, se ele vai falar da igreja, ele tem que falar de algo prático. Então, por isso essa narrativa no meio desse discurso, né? Vamos ler alguns versículos, capítulo 16 de Mateus, versículo 18. Mateus 16, 18. Posso ler? Pode ler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 24. 24? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor, nós entregamos Tua palavra em Tuas mãos, Senhor Deus, confiando em Ti, nos submetendo, Senhor Deus, ao Teu senhorio e rogando, Senhor Deus, pela Tua graça, para que o Senhor nos dê a Sua luz, Senhor Deus, para compreender a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós e aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor. Amém. Nos colocamos em Tuas mãos nessa hora, Senhor Deus, e esperamos em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, a primeira vez que o Novo Testamento fala da igreja é nessa passagem de Mateus capítulo 16. Em nenhum momento anteriormente o Senhor falou da igreja. A primeira vez que o Senhor menciona a igreja é no capítulo 16, no versículo 18. Quando ele fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. A primeira vez que o Senhor menciona a igreja é aqui. E nós vimos na semana passada que essa passagem nos traz 4 revelações. Os irmãos lembram quais são as 4 revelações que nós vimos na semana passada, que foram trazidas aqui nessa passagem? A primeira
é aquela que o Pai revelou a Pedro. No versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala que foi o próprio Pai que revelou a ele, porque Pedro, por ele mesmo, ele não teria condições, né, de enxergar dessa forma. Mas o Pai mesmo revelou a Pedro: Esse é meu Filho, o Cristo. Porque o Senhor tinha feito uma pergunta. O Senhor tinha ido lá para os lados de Cesaré de Filipe, uma terra gentia. E lá nessa terra gentia, o Senhor revelou a sua igreja. Então, quando o Senhor revela, o Pai revela o seu Filho a Pedro, quem é o seu Filho? Então, o Senhor, ele faz uma outra revelação para Pedro. Ele revela a sua igreja. Nunca anteriormente o Senhor havia falado da sua igreja. Então aqui é a primeira vez, é um momento especial, irmãos. E são 4 revelações. Então vamos lá a Colossenses capítulo 2. Versículo 2. Colossenses 2:2. Porque quando o Pai revela o seu Filho, ele revela porque esse é o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Então aqui o Pai está revelando o seu Filho. Quem é o seu Filho? Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então esse é o mistério que nós temos que compreender. Cristo. Então Pedro ali tem uma revelação do Pai. Ele começa a enxergar quem é aquele que ele estava caminhando, que estava na frente dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aquele momento ele era o Messias, ele era o profeta para o povo. Lembra da pergunta que o Senhor fez? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Alguns dizem ser Elias, um dos profetas, né? Mas Pedro tem a revelação, não. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Deus como o Pai, né? Ele tem essa revelação. E ele começa a compreender plenamente o mistério de Deus. O mistério que estava escondido em Deus. Cristo, seu Filho, que estava sempre no seio do Pai. Então o Senhor também vai revelar um mistério. Se o Filho estava no seio do Pai, quem está no seio do Filho? Quem é que está no seio do Filho? É a igreja. A igreja está no seio do Filho. Isso nós vemos lá em Efésios. Vamos lá, Efésios. Capítulo 3, versículo 4. Efésios 3, versículo 4. Paulo, falando aos Efésios, ele fala o seguinte: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então ele vai falar do mistério de Cristo agora. O mistério de Deus é Cristo, mas existe o mistério de Cristo. Quem é o mistério de Cristo? Ou qual é o mistério de Cristo? Versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida,
agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, ou a fé dele. Então, que mistério é esse, irmãos? Que até os principados e potestades aprendem. Os irmãos acham que os anjos, eles não estão observando a igreja para aprender de Cristo. Amém. Até os principados e potestades, irmãos, aprendem com a igreja, que é o mistério de Cristo que foi revelado. O mistério revelado é Cristo em nós, esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. O mistério revelado, né? Como que o irmão que compôs um hino desse, um louvor desse, agora está... Fecha parênteses. Voltemos para a palavra. Eu tenho uma anotação aqui que eu queria que você ouvisse e aí você falasse dela, né? Algum culto que eu fui. A igreja é aquela que detém o saber e o poder de Deus, produzindo limites até mesmo para as potestades. Sim, é o que ele falou aqui, ó. Né? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Então, o Senhor se revela através do seu Filho e o seu Filho se revela por meio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades. Potestades saber. Né? Sim. As potestades vão ter limites. Não Sim. se faz o que quer. Não. Né? E a gente às vezes perde muita noção disso, né? Achando que o mundo jaz no maligno, mas dentro de um limite permitido pelo Senhor. E essa segunda parte, a gente se desespera porque a gente acha que eles estão no domínio, né? Tudo acabado. Muito Quem domina é o Senhor, Ele é Senhor. E as portas do baixo não prevalecerão contra o fogo. Amém, né? Mas, irmãos, eis uma pergunta que surge. O Senhor aqui, Ele está revelando que igreja? Qual igreja que o Senhor está revelando aqui em Mateus capítulo 16? Que vai ser arrebatado. Eu vou deixar meu dedinho aqui, porque ainda vou voltar aqui. Não, vou perguntar logo, para eu poder encerrar essa parte. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades, né, nos lugares celestiais, mas essa revelação é feita por toda a igreja? É toda a igreja que revela a multiforme sabedoria de Deus? Não. Os irmãos responderam que não. Parte E não. Agora vamos explicar por quê. Voltemos lá para Mateus. No capítulo 16, o Senhor revela a igreja. Mas que igreja é essa? Por que a pergunta? Porque o discurso continua no capítulo 18 de Mateus. Mas no capítulo de 18 de Mateus, é a segunda vez que o Senhor fala da igreja. A primeira vez no capítulo 16, a segunda vez no capítulo 18. Vamos ler no capítulo 18? Versículo 15. Porque faz parte do mesmo discurso. 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, é esse? Sim. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. 17. E se não as escutar, diz eu à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Aqui é a segunda vez que o Senhor menciona a igreja. A primeira vez foi que nós lemos lá no capítulo 16 e a segunda é aqui. Agora a pergunta: a igreja do capítulo 16 e a igreja do capítulo 18 são a mesma igreja? O universitário pode responder, não, né? Quem? O Universitário. universitário pode responder. Com certeza, qual que eu posso responder? Um é universal, o outro é local. Exatamente. A igreja do capítulo 16 é a igreja universal. Claro que não estamos falando da igreja do Macedo, certo? É a igreja universal.
que está em todo o mundo. Não. Universal quer dizer em todos os lugares, universal. Já a igreja do capítulo 18 não é a igreja universal. É a igreja local. São os problemas do dia A gente não pode levar os problemas de uma igreja para a igreja universal. Sim, sim. É impossível. Lá em Vitória. Porque a igreja universal engloba não somente os irmãos crentes nessa época, Sim. mas de todas as épocas, tanto do passado quanto do futuro. Então a gente não pode pegar um problema aqui, mesmo que tenha internet, o irmão lá no Japão não vai ficar sabendo. Né? Diz a igreja. Que igreja? É a igreja local. Então existe essa diferença. Não podemos chegar aqui e levar um problema para Martim Lutero. Faz parte da igreja universal, mas não da igreja local. A igreja local é onde nós aprendemos a conviver e somos restringidos na igreja local. Né? E a pergunta volta, que foi feita lá em virtude de Efésios. É toda a igreja que vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus? Não é toda a igreja. Por quê? Porque Deus revelou seu Filho para Pedro. Ele é o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo revelou a igreja. 2 revelações, mas faltam ainda 2. Quais foram as outras 2 revelações que o Senhor trouxe em Mateus capítulo 16? Versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Então aqui o Senhor faz uma terceira revelação. Que revelação é essa? O caminho da cruz. Então, o que o Senhor falou no versículo 18? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Capítulo 16, versículo 18. Eu li o 16, 21, agora eu li o 18, versículo 18. Então o Senhor fala que Ele edificará a sua igreja. Como que o Senhor vai edificar a sua igreja, irmãos? Qual a maneira que o Senhor vai usar para edificar a sua igreja? É a mesma maneira, é pelo mesmo caminho que Ele trilhou, o caminho da cruz. Então a igreja só pode ser edificada e vencer o Hades se a igreja trilhar o caminho da cruz. Se a igreja não trilhar o caminho da cruz, ela não pode ser edificada. E se ela não for edificada, ela não vai prevalecer contra o Hades. É o Hades que vai prevalecer contra ela. Porque muitos aplicam esse versículo como se a igreja hoje, como se o Hades hoje já não prevalecesse sobre a igreja. Mas o poder do Hades prevalece ainda hoje contra a igreja. Quando que o Hades vai deixar de prevalecer contra a igreja, irmãos? Só no final do milênio. Porque é só no final do milênio que a igreja estará edificada. Quando o último santo entrar na igreja, irmãos, aí ela vai estar edificada. Então somente lá a igreja vai estar edificada e somente lá as portas do Hades, ou o poder do Hades, não prevalecerá contra a igreja. Os irmãos sabem que Hades é o poder da morte, né? Mas, irmãos, hoje nós podemos experimentar esse poder, essa vida de ressurreição. E hoje nós podemos vencer o Hades. Não a igreja como um todo, porque ela não está edificada, mas nós podemos experimentar essa vida de ressurreição. E como que nós podemos experimentar essa vida de ressurreição? Caminho de cruz. Caminho de cruz. Morrendo todos os dias para esse mundo. Porque esse foi o caminho que o nosso Senhor trilhou. Irmãos, o nosso Senhor entrou na morte. Mas Ele entrou na morte para vencer a morte. Qual que é o maior inimigo do nosso Senhor? Qual é o maior inimigo do nosso Senhor? Dia da morte para o O maior inimigo do nosso Senhor, irmãos, é a morte. Por isso que Ele teve que entrar na morte.
para de lá sair vitorioso. Amém. E qual é o nosso maior inimigo, irmãos? Continuação. Qual é o nosso maior inimigo? Vamos lá, agora vamos ver os universitários. Se é certo. Vamos pensar um pouco? Você não mostra. Ninguém venceu. Nosso maior inimigo, nós mesmos. Então, nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, irmãos. É o nosso eu. Porque o Senhor, por que ele pôde caminhar para a morte? Porque o eu dele estava submetido à vontade do Pai. O eu dele não era um problema. O problema era a morte. O inimigo era a morte que ele tinha que vencer. O eu dele já estava vencido. Porque a vontade dele era a mesma vontade do Pai. Amém. Agora, qual é o nosso maior inimigo? Somos nós. É o nosso eu. E por que é o nosso eu? Ela já está vencendo, né? Por que a nossa vontade é o nosso maior inimigo? O que Pedro fala? Quando o Senhor diz que ele vai caminhar para Jerusalém, para ser massacrado, para ser perseguido e para ser morto. O que Pedro faz? Não, vamos lá. O que Pedro fala? Tenha compaixão de E nós. ele, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Se Ele, tu só- porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que o Senhor falou para Pedro? Por que o eu dele estava sendo inimigo dele? Por que a vontade de Pedro estava prevalecendo? Por que Pedro não queria sofrer? Porque ele queria preservar a sua vida da alma. Ele não queria ir para a cruz. Porque se o Senhor dele vai para a cruz, Ele também. ele como discípulo deveria seguir o seu mestre. Acho que é isso que Pedro queria. Não, que isso, não faz isso não, Senhor. Mas acabou lá. Nosso maior problema Não é esse. faz isso não, Senhor. Não fala uma coisa dessa não, o Senhor não vai para a cruz não. E o Senhor fala que, para Pedro, que ele estava dizendo essas coisas por quê? Porque ele estava cogitando das coisas do homem e não das coisas que são de Deus. Então, se o Senhor entra na morte, se o Senhor não entra na morte para sair dentre os mortos vitorioso, irmãos, de nada adiantaria o Senhor ter feito milagres, ressuscitado, curado, multiplicado pães. Ele poderia ter feito todos esses milagres, irmãos. Mas se ele não sai da morte vitorioso, o Hades venceria e trancafiaria no Hades todas as pessoas. E ninguém jamais sairia de lá. Mas o nosso Senhor saiu de lá vitorioso. Então ele abriu um caminho, irmãos. Porque ele trilhou esse caminho. E ele fala para Pedro: Pedro, você está cogitando das coisas que são do homem e não das coisas que são de Deus. E aqui vem um alerta para nós, que é muito perigoso, irmãos. Quando nós cogitamos das coisas do homem e não das coisas que são de Deus, Satanás fala através da nossa boca. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Porque ele estava cogitando das coisas do homem e não das coisas de Deus, Satanás pôde falar pela boca de Pedro. Então o Senhor nos convida para nós trilharmos esse mesmo caminho, para que também em nós experimentemos o poder da sua ressurreição. Mas, irmãos, antes da glória vem o quê? Vem a cruz. Não existe glória sem cruz, irmãos. O Senhor só pode ser glorificado porque ele caminhou em direção à cruz. E existe uma passagem que diz que o Senhor tinha um semblante. Ele demonstrava no seu semblante, porque o seu semblante era como quem ia em direção a Jerusalém. Lembra dessa passagem? Eu não me recordo onde é que está, mas tem uma passagem que diz: o Senhor tinha um semblante de quem ia para Jerusalém. Como pode, irmãos? Alguém tem um semblante de que vai para algum lugar? Não, a irmã está com um semblante de que vai para São Lourenço. Como é que pode? Como é que eu vou reconhecer no semblante que a irmã vai para São Lourenço? Mas o Senhor manifestava. Porque todos sabiam, seus discípulos, de que se ele fosse para Jerusalém, ele ia sofrer e ele iria morrer. Então os discípulos viam que ele estava determinado a seguir esse caminho. Até no semblante o Senhor transparecia isso.
Mas nós queremos fugir desse caminho, assim como Pedro queria fugir desse caminho. Senhor, não fale uma coisa dessa. Eu vou ter que sofrer também, eu sou seu discípulo. E o discípulo tem a mesma raiz de disciplina. Então, o discípulo é aquele que está sob disciplina, que disciplina a sua vida da alma. Por que o Senhor fala o que o Senhor fala depois? O que o Senhor disse para os seus discípulos? Se alguém quer vir após mim, versículo 24, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que é perder a vida da alma? É não preservar a sua vontade. E quando que nós preservamos a nossa vontade? Quando nós cogitamos das coisas que são do homem. Nós cogitamos das coisas que são do homem porque nossa mente não está voltada para a palavra de Deus. Então vimos que o maior inimigo do Senhor é a morte. E o nosso maior inimigo é o nosso eu. Porque o nosso eu nos impede de trilhar o caminho da cruz. Quem é que quer sofrer? Ninguém. Né? Quem é que quer deixar de fazer a sua vontade? Aleister Crowley, que é um dos maiores satanistas que tem do passado. Aleister Crowley. Do passado. Ele fala: faz o que queres e serás o todo. O todo, serás o todo. Né? Faça o que queres e serás o todo. Essa doutrina satânica diz para o homem que ele tem que fazer o que ele quer, o que ele quiser. Ele tem que fazer, não pode ser restringido. Isso vem direto de Satanás. Aleister Crowley. É para entrar vocês. Sim. Liberdade alternativa. Isso aí. É doutrina satânica. Doutrina satânica. E por que, irmãos, Por que a morte entrou no mundo? Como que a morte entrou no mundo? Porque existe uma relação entre nós e a morte. Sim. Como que a morte entrou no mundo? Por causa do pecado. Como que o pecado entrou no mundo? Desobediência. Desobediência. Desobediência de quem? Do homem. Mas eu quero chegar num ponto. Vou ver se consigo levar os irmãos para compreender esse ponto. Por que Eva comeu do fruto? Que o diabo tentou. Ela foi enganada. Ela foi enganada. Por que ela foi enganada? Porque Adão não guardou. Porque Adão não guardou. Mas eu quero chegar num ponto. Ela quis fazer a vontade dela. Está chegando lá. Quem que era para tratar com a serpente, irmãos? Quem deveria tratar com a serpente? Adão. Por que Eva não chamou Adão para tratar com a serpente? Ela mesma quis tratar. Por quê? Ela se sentia superior. Por causa do ego, porque ela queria ser independente. A palavra é essa. Ela quis ser independente. Porque quem era para tratar com a serpente era Adão. E ela não chamou Adão. Foi um desencabeçamento gerado por uma vontade de independência. Né? Então, o homem ele tem uma relação com a morte por causa da sua vontade de independência. Independência de quem? Do encabeçamento de Deus. Porque ele quer fazer a sua vontade e fez sua vontade, a morte entra no mundo. Né? Então a morte entrou em virtude da independência. E pelo caminho da cruz, o Senhor quer nos levar a sermos dependentes dele. Ô mãe, mas essa independência aí, ela é uma independência, assim, vamos dizer, ela fez o que ela quis, né? Mas ela estava sendo, quando a gente se sente assim, faz o que quer, sou independente, a gente não é independente, a gente só está seguindo sendo errado. Sim. Entendeu? E ao invés de servir ao Senhor, a Deus, estamos servindo ao inimigo. Sim. Ela não seguiu a hierarquia de Porque a gente acha que está sendo dependente. Mas olha o detalhe, irmãos. Olha o que aconteceu com Pedro. Sim, olha o que aconteceu com Pedro. Cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Aí Satanás falou na boca dele.
Quando a serpente veio a Eva, enganar a Eva começou a cogitar na sua mente o que a serpente estava falando. Esse foi o problema. Ela começou a cogitar. O que é cogitar? É alimentar a sua vida de pensamentos. Isso é cogitação. Você alimenta a sua vida de pensamentos independentes da palavra. Isso é cogitar. Não é um pensamento assim que vem, você pensa em alguma coisa e vai embora. É você ficar alimentando aquele pensamento. Aí não vai para a palavra, não está alinhado com a Não fé, vai para a palavra, cogita das coisas que são do homem. Satanás tem uma pista de pouso na sua carne. Porque a fé tem que ser misturada com a palavra, né? Sim. Senão deu ruim. Então, a vida de pensamentos humanos é sempre ligada a Satanás e ao poder do Hades. Então, isso é muito perigoso, irmãos. Nós ficarmos na nossa própria cogitação. Tem gente que só pensa em doença e fica com aquele pensamento ali, ó. verdade. Fica cogitando naqueles pensamentos o dia todo e todo dia. Tem gente que só pensa em morte e fica cogitando. Tem gente que é ansioso por quê? Porque fica cogitando rotineiramente do que acontecerá. Cogitação da mente. Então, a vida de independência começa no pensamento independente, no cogitar, né? Então, o que é cogitar? É ficar preso na sua vida de pensamentos, nos seus próprios conceitos não submetidos à vontade de Deus. Isso é cogitar, né? Lembra que a gente falou de uma outra oportunidade da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais? Nós recebemos um conceito, um tipo de pensamento e vivemos por aquilo que recebemos dos nossos pais. Mas o Senhor quer nos resgatar disso, irmãos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, 18. Eu não vou falar por causa do tempo, não vou lá por causa do tempo, né? E o irmão Witness Lee, 1 Pedro 1, 18. O irmão Witness Lee, ele fala o seguinte, presta atenção. Está todo mundo atento, acordado? Presta atenção, irmãos. Ele fala o seguinte: a nossa carne tem uma constituição que se chama vida da alma. Então, a nossa carne ela é constituída pela vida da alma. E a expressão da vida da alma são as cogitações da mente. Né? A nossa carne tem uma constituição que é a vida da alma. E a vida da alma se expressa pelas cogitações da mente, né? Então, Satanás é como se ele fosse um fogo fora de nós. E a nossa carne é como se fosse a pólvora dentro de nós. Então, quando Satanás encontra a nossa carne, irmãos, acabou. Porque a nossa carne é como se fosse uma pista de pouso para Satanás. Aí gera morte. Aí o poder do Hades vence a igreja. Então, como que a igreja pode vencer a morte, o Hades? Negando sua vontade, trilhando o caminho da cruz. Irmãos, isso nós vemos na prática na vida da igreja. Porque o Senhor está revelando a sua igreja. E como que nós vemos isso na nossa prática, irmãos? Por que há confusões no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja? Eles não estão pregando cruz mais hoje. Porque cada um quer fazer a sua vontade, né? E os irmãos me perdoem mais uma vez, vou pedir perdão para os irmãos mais uma vez. Mas eu vou trazer um exemplo nosso, que eu considero que dá para aplicar. Porque muitos consideram cruz como qualquer outra coisa. Não, eu estou sofrendo, então isso é minha cruz. Muitas vezes você está sofrendo em virtude do seu pecado. Isso não é cruz. Quando você merece sofrer, não é cruz. Só é cruz quando você não merece e você trilha aquele caminho. O Senhor merecia caminhar em direção à cruz? Não merecia, mas ele caminhou. Isso é cruz. Né? Quando eu cometo um erro, um pecado e sou disciplinado, isso não é cruz, isso é disciplina. Então não podemos confundir o que é cruz e o que não é. É disciplina. Aí nós sofremos. O sofrimento é disciplina, como falou, o pecado está dentro de disciplina. É disciplina, mas é uma disciplina porque foi por merecimento. Né? Não é por causa de Cristo. Não é por causa de Cristo. Não. Agora, quando não é merecido, quando eu nego a minha vontade para que não haja problema no corpo de Cristo, e eu deixo de fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, para que não haja conflito, para que haja harmonia, aí é cruz. Quando eu nego a minha vontade
mesmo sendo cabeça, para que não haja conflito no casamento, isso é cruz. Mas muitos consideram, minha esposa é minha cruz. E eu já escutei irmãos falando isso. Poxa, não sei se vocês não lembram quem falou isso, mas o irmão falou isso. Pô, minha cruz, é meu espinho na carne, minha cruz, mesma coisa, né? Mas não é, irmãos, a esposa não é cruz. Cruz é quando eu nego a minha vontade. Isso é cruz. O marido não é cruz para a esposa. Agora, quando eu nego a minha vontade, para que Cristo cresça nos irmãos, isso é cruz. E qual é o exemplo que eu trago aqui dos irmãos? Por exemplo, vamos fazer essa linha ou não vamos fazer essa linha? Aí houve um reunir. Eu fui contra. Mas a maioria dos irmãos foram a favor. Eu não podia brigar? Não. Eu sou contra por causa disso, disso. Não vai dar certo, papapá. E não vai fazer essa linha nenhuma. Não, mas os irmãos foram maioria. Os irmãos da liderança. Eu entendi que era do Senhor. Não. Então, eu nego a minha vontade, o meu entendimento e vou me submeter aos irmãos. Ponto, acabou. Eu não poderia trazer um problema, confusão. Não, um negócio de saber o quê? Vai gastar dinheiro, não tem dinheiro, e ficar brigando? Sim. Ia trazer uma desarmonia no meio da igreja. E Satanás iria achar um espaço no meio dos irmãos. Né? Me perdoe, irmãos, eu trouxe esse exemplo, assim, toda a glória ao Senhor, né? Não é a mim, não é ao Malvino, não é ao André, ao Náisio. Mas nós temos que nos submeter uns aos outros. Não é isso que fala a palavra? Submetei-vos uns aos outros. E essa linha, só para finalizar hoje, é uma grande. Mas, caminho de cruz. Não é a minha vontade, né? Não é o que eu quero. Mas é o que os irmãos decidiram no Senhor. Né? Porque se foi uma decisão no Senhor... Lembra que o Senhor falou para Pedro? Eis que te dou as chaves, e o que ligares, terá sido ligado. E o que desligares... Quando nossa mente está em Cristo e é tomada alguma decisão, irmãos, com a mente de Cristo, a decisão que foi tomada aqui repercute lá em cima, irmãos. Repercute. Por mais simples que seja. Por mais simples que seja, irmãos. Mas quando nós estamos submetidos à palavra. Por isso que aquela palavra que você trouxe é: quando liga no céu, liga na terra, liga no céu. Quando desliga na terra, Desliga no céu. Confusão. Quando nós estamos cogitando das coisas de Deus e não das coisas. Se estiver tomando decisão com a mente nas coisas do homem, não vai ter nada ligado no céu e não adianta, irmão. Eu também desejo nisso, porque o começo foi meio complicado, meio conturbado, né? Eu falei sempre contrariando a vontade de Deus, mas eu depois falei, não, eu não posso estar fazendo contrariando, porque é uma coisa para o bem das crianças, né? E todas as crianças são muito ruins. Nós adultos não, a gente Amém. não anda, mas as crianças estão. E eu vou brigar porque eu quero estar certo? Não, meu irmão. Né? Avançando um pouco mais. Oi? Já teve quem brigou aqui atrás. Já teve confusão, já teve, entendeu? Aí, o quê? Por que na igreja de Corinto tinha divisão? Cogitando as coisas do homem. Não, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Divisão na igreja, Satanás entra. Né? Que é isso? Então, irmãos, avançando um pouco mais, Deus revelou Cristo, Cristo revelou a igreja, revelou o caminho da cruz, mas revelou também o reino. Porque quando ele fala de salvação da alma, ele fala de galardão, não é? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, ou melhor, de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Isso é reino. Então a igreja é a porta para o reino, irmãos. Nós estamos aqui na igreja sendo preparados para entrar no reino. Isso é igreja. Preparação para o reino. Então é Deus revelando Cristo, Cristo revelando a igreja, revelando o caminho da cruz e revelando o reino. Essa é a sequência. Entre a igreja e o reino tem o que, irmãos? Caminho da cruz. Ó, Cristo, igreja, caminho da cruz e reino. Quer reinar com o Senhor? Caminho de cruz.
Vamos buscar deixar de cogitar das coisas do homem. Pensamentos que não são submetidos à palavra de Deus. Não, eu quero botar o púlpito ali. Chega o irmão que quer botar um púlpito ali. Eu acho que fica melhor ali, né? Mas a liderança decidiu que o púlpito fica melhor aqui, né? Quem é que está com a razão, né? O púlpito ali, que o irmão quer que coloque o púlpito ali, ou a liderança quer que o púlpito fique aqui? Tanto faz ficar aqui ou ali. Mas como que nós vamos nos submeter? A palavra. O que a palavra diz sobre o púlpito ficar ali ou aqui? Fala. Essa decisão nossa aqui. Mas fala. A palavra fala sobre tudo, irmão. É aqui ou ali? O que a palavra fala sobre o púlpito, aqui ou ali? Nem aqui nem ali, é espírito e é em verdade. Mas fala mais uma coisinha. Me adorarão. Submetei-vos àqueles que vos apacentam. Submetei-vos àqueles que obedeceis vossos líderes. A palavra fala, irmãos. Mas o irmão quer botar ali. Não quer se submeter ao que a liderança decidiu. Porque o Senhor se revela na igreja por meio da liderança. Por meio do seu anjo. Né? Aí o irmão ficou chateado. Então vou deixar de reunir. Cogitando das coisas do homem. Então algo prático, algo simples, irmãos. Bem simples, que nós podemos nos submeter à palavra do Senhor. Né? No passado, uma história que se conta, né? Que os irmãos decidiram, um grupo de irmãos decidiram, né? Irmãos, tudo que nós decidirmos vai ser submetido à palavra. Se a palavra dizer sim, a gente vai. Se dizer não, a gente não vai. E decidiram viver assim, dessa forma. São os puritanos. Então, tudo que acontecia no meio dos irmãos, vem cá, o que a palavra diz? Né? Todo mundo ia para a palavra. Se a palavra dissesse, amém. Se não dissesse... E o irmão, ele sempre falava bem da esposa dele. Sempre exaltava a esposa, né? Não, que minha esposa é tremenda, que não sei o quê. Aí chegou o pastor, irmão, eu acho que você está amando muito a sua esposa. Diminui muito isso aí, porque isso tá muito, entendeu? Tá amando muito a sua esposa. Aí, como o irmão era pastor, o irmão decidiu, não, o pastor que está falando, vamos nos submeter à liderança, né? Amém. Então o irmão, poxa, mas minha irmã, minha esposa é tremenda. Mas ele foi e obedeceu. Mas foi para a palavra. Aí, lendo a palavra, ele chegou naquela passagem que fala assim: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aí ele olhou assim: poxa, eu não estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu estou amando até pouco, porque eu não estou dando minha vida por ela. Aí ele chegou para o pastor: pastor, vem cá, os pastores me disseram isso aqui, mas olha aqui, ó. A palavra diz isso e eu não cheguei nesse ponto. Eu não estou amando, eu estou amando a minha esposa pouco ainda. Eu tenho que amar mais. Aí o pastor pegou, olhou. É mesmo. Eu também acho que estou amando a minha esposa pouco. Eu tenho que amar mais também. E se submeteu à palavra. Independente de ser pastor, de ser liderança, mas se submete à palavra. Coisa simples no meio dos irmãos. Se submeter à palavra. Não ficar cogitando das coisas. Ele poderia muito bem falar, né? Não, eu sou o pastor, eu acho isso e acabou. Né? Então, irmãos, a igreja é a porta para o reino. Porque agora o Senhor vai revelar o reino, irmãos. Por que ele falou no versículo 28? É esse versículo que eu não entendo muito, porque ele diz aqui que alguns não vão, né, experimentar 16, 28. Alguns dos que estão aqui não vão porque veio a experimentar. primeira volta dele, quando ele foi em Pentecostes, ele veio e mostrou para os discípulos, e tem a segunda que é... Mas eu estava entendendo isso como literalidade. Mas é literal. É literal? É. E quem não passou aqui pela morte nesses irmãos aqui? Então vamos lá. Vamos ler o versículo? Vamos. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Em virtude desse versículo aqui, irmãos, que causa uma controvérsia, causa uma confusão, existem grupos que dizem, que creem, como os mormons,
que alguns apóstolos estão vivos até hoje, em algum lugar, escondidos. Ah, não, aí não. Não dá pra mim, não. Né? Tem alguns apóstolos que não morreram, porque o Senhor falou que alguns não vão morrer, até que venham ver o Filho no seu reino. Então, por aí, em algum lugar, escondidos. Dizem que já veio. Não, ele Você não sabe veio. disso. Tem alguns que dizem que o Senhor já veio. Então, tem muitas teorias, né? Mas, o que acontece? O que nos atrapalha aqui, irmãos? O que nos atrapalha? Quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulo nem versículo. Então, parece que a história se encerra aqui e começa o capítulo 17. Mas não é. Isso aqui é uma continuidade. A história continua. Porque quando o Senhor falou que alguns aqui, que não verão a morte, não passarão pela morte, até que venha vir o Filho do Homem no seu reino, o que acontece 6 dias depois? Capítulo 1, esquece capítulo e versículo, irmãos. 6 dias depois, todo mundo Transfiguração. A um alto monte. Então ele pega 3 discípulos, 6 dias depois, parece que é outra história, né? Não, acabou aquela lá. Vamos começar outra história? Não é outra história. Tem alguns aqui que não vão passar pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E 6 dias depois, o que acontece? Nossa. Eles são levados para o monte e vem o Senhor vindo como ele vai vir no seu reino. Transfigurado. E viu Elias também. E viu Elias e Moisés. Quem é Elias e Moisés? Quem eles representam? Eles representam a lei dos profetas, mas aqui eles representam outra coisa. Aqui eles estão representando os vencedores do Antigo Testamento, que também vão participar do reino, quando ele for manifestado, quando o Senhor vier na sua segunda vida. Mas aqui, irmãos, é um portento. Lembra o que é um portento? Sim. Qual foi o primeiro portento que o Senhor fez aqui que nós tocamos? Foi quando a mãe dele veio, sua mãe e seus irmãos estão aqui, querendo falar. Então ele pega esse evento, pega esse fato e faz um portento. Faz uma profecia com base num fato que aconteceu. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque a mãe dele é quem ligava ele à nação de Israel. E ele estava cortando relações. Então ele pega aquele fato. Agora a ligação comigo não é mais na carne, agora é na fé. É aquele que faz a vontade do Pai. É um portento. E aqui é um outro portento, uma profecia portentosa. Ele pega um evento e mostra, através desse evento, uma profecia futura, algo futuro que vai acontecer. Sim, logo na Né? sequência até. Então isso aqui nos mostra como que o Senhor vai vir no seu reino. É porque esse assunto, irmão, Leva a gente para alto, né? esse assunto é tremendo, né? Me perdoe pela ênfase. Aline, fala bastante. Deixa É eu ver. verdade. Me perdoe pela ênfase. Aline, deixa eu E é pra Mas, isso irmãos, é mesmo. tremendo. E é pra isso. A gente vai recebendo a medida, a gente vai subindo o degrau, né? Mas tem muita coisa aqui, irmãos. Isso é tremendo. Que profecia portentosa é essa? Que portento é esse? É o Senhor vindo no seu reino, né? Quantos discípulos ele viu? Ele levou 3. Ou seja, Alguns desses. vamos ler aqui, 6 dias depois, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo. Pedro, Tiago e João. ênfase na palavra tomou. Tomou? Vamos lá ao capítulo 24 de Mateus. 24. Capítulo, né? 24. Capítulo 24 de Mateus. Versículo. Vou ler a partir do versículo 39. 24, 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Certo? Agora olha o versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. A mesma palavra. Um será tomado. 6 dias depois, tomou Jesus consigo. O capítulo 24 está falando do arrebatamento, irmãos. Um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e outra deixada. Arrebatamento. É a mesma palavra que ele usa aqui no capítulo 17. Ele tomou 3 e levou para o monte. Na vinda,
que é essa profecia portentosa está se referindo à vinda do Senhor, somente 3 serão tomados. Somente 3 foram arrebatados para ver o Senhor no seu reino. O Senhor. Os outros 9 ficaram aonde, irmãos? Ficaram na terra, não foram arrebatados. Ou seja, proporcionalmente, a maioria da igreja não será arrebatada. A minoria será arrebatada para ver o Senhor vindo no seu reino. E lá eles vão ver a glória. Por quê? Porque foram vencedores. Tomaram o caminho da cruz, negaram a vida da alma, perderam a sua vida da alma aqui para achar no reino. Mas a maioria da igreja vai estar aonde, irmãos? Vai estar aqui nessa terra enfrentando os poderes de Satanás. Porque vai ser tempo de aflição. Vai ser tempo de anticristo. Igual como nunca houve, jamais, né? Então, irmãos, são 2 grupos. Um será tomado. Queira o Senhor que nós estejamos nesse primeiro grupo. Amém. Que vai ser minoria. Que vai ser levado. Né? Porque a igreja, parte da igreja vai ficar aqui na terra. E está tudo aqui nessa profecia. Portentosa, né? Um portento é um evento que acontece fisicamente, mas que aponta para algo futuro. Irmãos, não é interpretação minha. Ah, mas o irmão está interpretando, o irmão está dizendo que é assim. Com que base? Pedro mesmo falou isso. Foi Pedro que citou esse evento lá na sua epístola. Que esse evento que estava acontecendo aqui da transfiguração era o Senhor vindo no seu reino. Vamos lá, a 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 16. É Pedro que disse isso. 2 Pedro 1,16. Ele se referindo a esse evento aqui. 2 Pedro 1,16. Fazendo tudo. Que é uma antecipação do reino milenial. Tudo errado. Fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e o que, irmãos? E a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aonde, irmãos? Que eles foram testemunhos oculares da sua majestade. Depois da transfiguração? Versículo 17. Nós vimos. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Peraí, mas que agora eu não consegui nem abrir, eu fiquei impactada nessa pessoa ouvir isso abrir. 2 Pedro Ô, glória! 1, versículo É muito 16, mistério. 17 e 18. Mas ainda depois disso tudo, Pedro não queria minha casa, minha vida. Ali juntar, ficar o barraquinho. Né? Queria. 3 casinhas, né? Alma, né? É alma. Por quê? Mas por que ele queria isso? Porque ele cogitava das coisas do homem. As casinhas. É uma casinha para o Senhor, para Moisés. Ou seja, estava equiparando o Senhor a Moisés e Elias. Mas o Senhor. Nem vou falar. Transcende. Achou, irmã? Ora, essa voz vinda do céu, versículo 18. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Que monte? Esse monte do capítulo 17 de Mateus. Sim. Monte Hermon, No capítulo 17 de Mateus. Monte Hermon. mais alto. Lá no território gentil. Monte Hermon, hein? E versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética. Ela é uma profecia. Né? Então, voltando aqui para Mateus, irmãos. Já caminhando para o final. A maioria da igreja vai ficar na terra. E o poder das trevas nesse mundo é uma coisa que a igreja não vai resolver. A gente está vendo as trevas avançando e a igreja não vai conseguir vencer o poder das trevas, irmãos. Uma minoria vai ser arrebatada e a igreja vai ficar aqui enfrentando o poder das trevas, enfrentando o anticristo.
e não vai poder vencer. A igreja vai ser derrotada nesse tempo. E aonde que está escrito isso? Porque fala que quando o Senhor desceu do monte, aonde que os discípulos estavam? Os que ficaram, os que não subiram. Só subiu Pedro, Tiago e João. Tiago foi morto, foi martirizado logo no começo. Pedro foi aquele que abriu a porta, que pregou. A primeira pregação. E João foi o último que permaneceu. Então são 3 ícones, entendeu? O restante ficou na terra. Fazendo o quê? Tentando expulsar o demônio de um garoto. E não conseguiram. É o que vai acontecer com a igreja, tentando vencer o poder das trevas, sem conseguir vitória. Não é isso que está escrito aqui? Fala pela incredulidade. Por causa da incredulidade. Não é isso que está escrito aqui? Versículo 19, 18. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora, ficou o menino curado. Somente quem vai vencer o anticristo e o poder das trevas? Somente o Senhor quando vier para essa terra. Porque a igreja não vai conseguir. Certo? Então isso aqui é uma profecia portentosa que nos fala da vinda do Senhor, do arrebatamento, da igreja que vai ficar e não vai conseguir o poder das trevas, e o Senhor vindo derrotar o anticristo. Derrotar as trevas somente no final. Né? Então, irmãos, isso aqui é muito rico. É riquíssimo demais. Oi? Mas esta caixa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Porque no versículo 14, quando o Senhor chega junto da multidão, desceu do monte, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. E apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Não puderam vencer o inimigo. Então só o Senhor vem e expulsa. Somente o Senhor vem, depois que ele desce do monte, com os discípulos que subiram com ele. Né? A igreja que subiu, que vai desfrutar do reino, que vai ver o Senhor em glória, é aquela que passou pelo caminho da cruz e venceu a vida da alma. Deixou de cogitar das coisas do homem. Ficar preso nos seus próprios pensamentos, não submetidos à palavra de Deus. Nós Né? temos geração incrédula e perversa. Incrédula e perversa. Então o Senhor vai lá e resolve. Então ele fala, essa caixa só pode ser expulsa com jejum e oração, né? Somente com a mente submetida à palavra do Senhor. Irmãos, eu vou encerrar para deixar um tempo para os irmãos, né?